espaço do coração. É um abrigo natural de um movimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Alexandra Lopes, estou aqui no canal Era de Cristal e Universidade para falar com vocês hoje sobre um tema muito complexo. Eu já tinha falado que eu não ia mais dar moleza para vocês, só que eu acabei não dando moleza para mim, e eu vou explicar por quê. Eu escolhi um tema e... peraí, deixa eu tirar isso aqui, só um minutinho. Caixa de alerta, ok. Eu escolhi um tema para a gente conversar hoje que é extremamente complicado. E aí é o seguinte, já vou avisando, no final desta live você vai ter milhares de dúvidas e eu tenho certeza absoluta que pelo tempo a gente não vai conseguir tirar essas dúvidas hoje. Então eu vou recomendar que você assista de novo e já vou avisando também que o problema não será seu. Se ficar mal compreendido, é problema meu de não ter conseguido explicar com clareza. Por quê? Meu objetivo hoje é juntar 3 assuntos muito importantes. 2 pensadores que foram ícones do século passado, do milênio passado, e mais o Codex. E vocês vão concluir no final, junto comigo, que é o meu objetivo, eu espero que isso aconteça, que existem muitas maneiras da gente entender qual é o propósito todo deste assunto transição planetária, deste assunto Codex, deste assunto tão complicado que a gente vem estudando desde 2012, publicamente. Então, nós vamos começar, eu estou até suspirando aqui, porque o desafio para mim é grande. Eu sei que você já curtiu, já deu seu like, já se inscreveu no canal, e se você não se inscreveu, você se inscreva. Eu já tirei o barulhinho chato aqui das inscrições, mas seria muito legal ouvir 250 barulhinhos, né? Vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o ponto em que você está no caminho da sua evolução, do seu desenvolvimento pessoal. Isso se reflete, claro, no externo, e isso também tem a ver com o momento da civilização. E através do assunto que vai ser mostrado aqui hoje com os slides, eu tive que preparar slides porque muito assunto, e da minha cola também que está aqui, eu quero que você vá prestando atenção e se observando em que ponto de desenvolvimento você está. Então, são várias etapas aí e não existe uma coisa melhor do que a outra. Vocês vão entender por quê. Então, não existe uma etapa que seja pior do que a outra, ou melhor, ou enfim. A proposta que eu estou trazendo para vocês hoje é uma proposta científica, é um estudo científico que fala de alguma coisa que a gente não para de repetir. A evolução é uma espiral. E partindo daí, vamos começar o desafio de hoje, o nosso assunto. É claro que vocês já ouviram falar de Maslow. Maslow é aquele sujeito que é muito utilizado em qualquer estudo psicológico, em qualquer estudo social, sociologia, antropologia, porque ele desenvolveu um estudo, uma pesquisa sobre as necessidades humanas. Mas ele era contemporâneo de um outro pesquisador importantíssimo, do qual nós falamos muito pouco, que se chama Graves. Então, Maslow e Graves conviveram na mesma época, trocaram informações através das pesquisas científicas. Um deles no campo da economia, que foi mais aplicada no campo da economia, o outro no campo da psicologia, o Graves no campo da psicologia.
Então, o Maslow explorou a linha de necessidades e demonstrou que as pessoas tendem a se mover através de uma sequência crescente de necessidades, que são fisiológicas, pertencimento, segurança, autoestima, realização pessoal, transcendência de si mesmo. E com a satisfação de cada uma, tende a surgir uma outra necessidade mais elevada. Por sua vez, o Clare Graves, que é o assunto maior da nossa live hoje, junto com 2 outros pesquisadores, 3, eles começaram juntos a pesquisa. O Clare Graves começou sozinho a pesquisa e depois outros pesquisadores se juntaram e 2 deles aqui, 2 dos 4 têm um papel fundamental que a gente também vai ver. Eles não exploraram a linha de necessidades, eles exploraram a linha de valores. E é sobre esta linha de valores que nós vamos falar hoje, associando isso com o seu desenvolvimento espiritual. Como assim, Alexandra? Exatamente. Eu espero levar vocês por um caminho de descoberta genial, que pode servir como base de estudo para muita coisa e que ainda hoje, tantos anos depois da publicação dessa pesquisa, é pouquíssimo explorado. Até nas universidades e os novos formandos aí de psicologia passam por isso bailando, mas não param para saber da importância disso. E aí eu, como alguém que se dedicou em uma determinada época da minha vida a estudar psicanálise, a me formar nisto, eu digo para vocês o seguinte: psicologia transpessoal, psicologia integrativa, isto aqui é assim, é tipo uma pedra de ouro. Isto aqui é uma pepita de ouro, é uma pedra muito rara, que poderia ser mais explorada pela nossa audiência aqui, pelo nosso grupo, os psicólogos, os terapeutas, as pessoas que se dedicam a estudar a mente e aplicar, e mesmo relacionando isso a outras terapias. Vocês vão ver, eu espero conseguir. Vamos lá. Bom, o que aconteceu aqui foi que o Grave acabou montando uma teoria que se chamou teoria de emergência cíclica. A teoria de emergência cíclica, ela fala de camadas, são várias camadas aqui, e cada camada representa um estágio na espiral por onde um ser humano passa, e passando por todas essas etapas, passando por todas essas camadas, ele seria considerado então um adulto. Olha que coisa mais interessante. Passar por estas camadas deveria durar mais ou menos os primeiros 21 anos da vida de qualquer pessoa. E é claro que a gente não faz isso em 21 anos. E lembrem-se de que a gente está falando de uma espiral e às vezes a gente empaca. E por isso que o tema maior da live é: por que você não sai do lugar? A quais valores você está ligado que te impedem de sair do lugar e de se desenvolver? Para a abordagem do Grave e dos pesquisadores, psicologicamente se tornar um adulto saudável psicologicamente, mas evoluindo nisto, nós vamos ver até o final deste nosso encontro de hoje, qual é o pulo do gato espiritual aqui? E tem esse modelo da espiral dinâmica foi feito em cima do modelo da teoria da emergência cíclica. Então, recapitulando para vocês não se confundirem. O Grave fez um modelo baseado em valores da teoria da emergência cíclica. E aí, a partir deste modelo, os outros pesquisadores construíram uma teoria, então um modelo de espiral dinâmica, baseado no trabalho do Grave, onde
a gente encontraria, depois da passagem por todos os estágios dessa espiral, um adulto psicologicamente saudável. Don Beck e Christopher Cowan modularam isto, transformaram toda essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita com milhares de pessoas durante décadas. Então, não é alguma coisa criada da cabeça dele, do Grave inicialmente, e o Beck e o Cowan acompanharam a pesquisa. Por que esse modelo, então, ele é emergente, ele é dinâmico? Por quê? Ele é emergente porque ninguém nasce com isso completo. Ele vai aparecendo, ele emerge, ele surge. Ninguém nasce psicologicamente saudável dentro desta visão, nem completo, né? Porque o desenvolvimento psicológico saudável, ou a consolidação disso, depende de experiência e de vivência. Então, quando a gente nasce, a gente não tem essa experiência e aí a gente não pode se adaptar e se adequar às diversas situações. A gente tem o potencial disso, e esse potencial ele vai emergindo e vai surgindo na vida das pessoas. O modelo é cíclico porque os níveis se alternam. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Os níveis aqui se alternam ciclicamente entre valores que são importantes para nós, apenas para nós, e valores que nós achamos importantes para o outro. Então, dentro desta passagem, nas etapas, uma hora a gente foca na gente, uma hora a gente foca nos outros, uma hora a gente foca na gente, uma hora a gente foca nos outros. Já dá para eu fazer uma primeira pergunta para vocês? Vocês estão focados neste momento da vida de vocês em vocês ou no outro? Já é uma pista para saber em que nível você está. E isso também vai alternando com as preocupações individuais e coletivas, os sacrifícios que a gente faz pelo bem comum e a nossa necessidade de autoexpressão, a nossa necessidade de satisfação pessoal. Não tem épocas na vida que a gente não quer saber Não tem épocas na vida que a gente não quer saber dos outros. Sabe os outros? A gente não quer saber dos outros. A gente está focado na gente. A gente está focado na nossa carreira, em criar filho. Em criar filho já não, né? Porque em criar filho já se está focado no outro. Mas você está focado na sua saúde, está focado na sua carreira, está focado em aprender, está focado em estar mais bonito, em estar disponível para novas experiências. Esse é um momento. Tem outros momentos em que a gente, por escolha, foca em outros objetivos. E isto vai se alternando. Ninguém passa uma vida focado apenas em si, a menos que seja narcisista, nem focado apenas no outro, a menos que seja masoquista, porque daí, assim, não tem prazer e não tem a satisfação vinda sempre da dor, e aí não quer ter essa satisfação, que é apenas que as outras pessoas se satisfaçam, né? Muito bem. O modelo também é um pêndulo que vai oscilando, eu acabei de falar, vai oscilando de um para o outro, de nós para o eu, indefinidamente, ele vai oscilando de um lado para o outro. O modelo é uma hélice dupla, porque em cada nível são identificadas novas condições de vida. E essa coisa das condições tem uma importância primordial aqui no modelo. Por quê? Porque às vezes você está lá em cima na espiral, então você alcançou um nível de abrangência de visão maior, só que uma circunstância da vida te joga para baixo. E aí você foca apenas, por exemplo, na sobrevivência. Por isso que esse modelo é tão diferente das outras coisas. Não é uma escada onde você sobe e desce. É uma espiral onde você pode estar em qualquer nível, não desmerecendo nem o que está acima, nem o que está abaixo, teoricamente. Ok? Muito bem.
E o modelo também, ele é um modelo de desenvolvimento de sistemas biopsicossociais adultos, porque depende do desenvolvimento de fatores biológicos, psicológicos e sociais em pessoas adultas, considerando a maturidade. O nível de cima transcende e inclui o nível de baixo. Transcende e inclui. E isto, como eu disse antes, depende da experiência. E nós temos fatores, dentro deste modelo estão considerados os fatores biológicos, os fatores psicológicos e os fatores sociais. É óbvio que uma pessoa que tem uma deficiência biológica, pode ser que ela não ela fique mais tempo num determinado nível por impossibilidade real. E isto não vai afetar o desenvolvimento dela, mas vai ser levado em consideração. Vai ser levado em consideração. O meio é levado em consideração. As emoções e as pessoas com as quais ela convive, tudo isso é levado em consideração. Uma pessoa que está numa situação de medo, numa situação de opressão, numa situação de violência, seja ela moral, seja ela física, essa pessoa não tem condição de trabalhar a sua evolução. Se você não tem meios sociais e financeiros estruturais para parar, respirar e meditar, você não consegue muitas vezes avançar e ter uma visão macro do jogo. É mais difícil. Não que não consiga, mas é mais difícil. O bem-estar financeiro não está ligado ao seu desenvolvimento espiritual? Numas. Porque atrapalha, interfere. Quem é que consegue pensar na quinta dimensão quando de repente tem um filho passando fome, está passando fome? É difícil. Aí entram as outras coisas, né? Entra, por exemplo, a fé. Não, você tem que ter fé para ter. Enfim, a gente está considerando aqui inicialmente o modelo científico. A gente pode avançar para essas questões depois, ok? Bom, dito isso, essa lâmina que está aqui para explicar para vocês que esse modelo considerou a parte social, considerou a parte psicológica, considerou a parte biológica, que é um modelo pendular que vai oscilar entre estágios onde a gente está focado na gente e focado no outro, que também está entendendo que a gente precisa de estruturas de resposta e que, principalmente, ninguém nasce com ele pronto. A gente precisa da experiência da vida para poder se achar dentro do modelo e completar a espiral. Bom, então aqui vocês têm uma imagem do que seria esta espiral nessa primeira etapa aqui. Então ela tem, para ficar mais fácil, porque são conceitos, são palavras e são referências de self, de eu, os pesquisadores dividiram isso em cores. Então tem o nível bege, o nível roxo, o nível vermelho, o nível azul, o nível laranja e o nível verde. E a divisão em cores também permite que a gente não faça julgamento, porque vermelho não é melhor do que roxo, bege não é melhor do que amarelo. Cor é cor. Então, esse modelinho também é muito safado, porque ele não está considerando que uma coisa é melhor que a outra, está considerando que uma coisa é diferente da outra. Elas estão integradas e a gente vai percorrendo esta mola de cima para baixo, de baixo para cima, dependendo do momento de vida. Como eu já disse, teoricamente, nós deveríamos fazer isso em 21 anos. Mas tem gente que não faz em 90. Tem gente que precisa de outra vida. Tivemos que inventar, na realidade, um sistema de outras vidas para poder cumprir uma coisa que
para a qual o ser humano estaria preparado com sua máquina para cumprir em 21 anos. Isso me lembra Moisés no deserto, né? Era um caminhozinho daqui até ali, mas eles demoraram 40 anos andando em círculo. Parecia que tinha um pino no pé. Se olhar no mapa, não ia chegar de um dia para o outro, mas não iria demorar 40 anos. E às vezes a gente está preso numa dessas molinhas da espiral por falta de consciência. Uma das premissas aqui, então, é entender para evoluir. Entender para evoluir. Aqui é a verdade absoluta? Não sei. O que eu sei é que serve para a gente traçar paralelos em relação à nossa própria vida. Então, estamos vendo meios de nos achar, de nos localizar e de consertar eventuais coisas que possam estar desalinhadas por falta de percepção, por ignorância da nossa, do nosso estágio, tá? Então agora eu quero que você preste atenção, porque agora eu vou falar dos níveis. O que está na lâmina é uma referência. O que eu vou falar é um texto um pouco mais completo, tá? Então, vocês podem olhar para a lâmina, mas prestem atenção também no que eu vou falar, porque o texto não é o mesmo, ok? Então, atenção. É por isso que eu falei para vocês que, de repente, vai precisar assistir mais de uma vez esta live e as perguntas só vão surgir depois do entendimento. Então, não adianta ficar jogando pergunta agora, porque o assunto aqui é vasto. Então, vamos lá. O primeiro nível considerado aqui é um nível de sobrevivência e ele tem a cor bege. No nível de sobrevivência bege, nós estamos falando do nível básico, onde a gente precisa de alimento, precisa não, onde a gente está preocupado, todos os nossos valores estão voltados para conseguir alimento, água, abrigo, sexo e segurança. Percebe que isso tem uma correlação direta com a pirâmide de Maslow, mas o Maslow fala de necessidades e aqui o Graves fala de valores, tá? O Graves fala de valores. A individualidade está no início do despertar e ela quase não se sustenta. As pessoas que ficam muito tempo no nível de sobrevivência, elas se reúnem em bandos para perpetuar a vida. Onde que nós encontramos isso? Nas primeiras sociedades humanas, nos recém-nascidos, pessoas senis, pessoas em estágio avançado de Alzheimer, por exemplo, moradores de rua mentalmente doentes, massas famintas, populações famintas estão no nível de sobrevivência. Pessoas com traumas de guerra estão no nível de sobrevivência. Aproximadamente 0,1% da população mundial adulta está neste nível. E aí você faz a conta do censo de 7 bilhões vezes 0,1% se encontra neste nível. Neste nível existe 0% de poder. Só fixando a lâmina para vocês, o tema principal deste eu, da sobrevivência, é fazer o que deve ser feito para permanecer vivo. Isso está ligado a não escolher e não ter juízo, não julgamento, mas não ter juízo nem valor moral nenhum, porque qualquer coisa ligada à sobrevivência será feita. Tudo bem? Tá. Próximo. O próximo é o espírito de agregação, cuja cor é roxo. E aí a gente está falando do mágico, do animista e de um nível que aí não é mais um nível eu, é um nível nós. Nós. O pensamento aqui é animista. Espíritos mágicos, bons e maus, eles fervilham pela terra, eles trazem bênçãos, eles trazem maldições, eles trazem encantamentos. Esses encantamentos determinam os acontecimentos. Tem alguém se reconhecendo?
Ou já passou por este nível? Os espíritos existem nos antepassados, eles aglutinam, eles juntam a tribo. O parentesco e a linhagem estabelecem vínculos políticos. Aparenta ser holístico, mas na verdade é atomístico, não é o todo, é um núcleo. Aqui é mais ou menos assim, ó. A pessoa sabe o nome de cada curva do rio, mas não sabe o nome do rio. É mais ou menos isso. Onde esse nível é encontrado em populações? Onde ele é encontrado? Ele é encontrado em todo lugar que tenha como base crenças em maldições, do tipo voodoo, juramentos de sangue, mágoas antigas, amuletos de boa sorte, rituais de família, superstições e crenças étnicas mágicas, forte em comunidades do terceiro mundo, forte em gangues, em equipes esportivas e em tribos corporativas. Sabe a tribo corporativa? A tribo dos nerds, a tribo de Wall Street, a tribo do... Pois é. A gente tem que sair e avançar e entender isso no todo. Também se encontra nas crenças mágicas da nova era, nos tarôs, nos oráculos, na astrologia. Isso aqui representa 10% da população. E esta população detém 1% do poder. O tema da população e das pessoas que estão neste grupo, o tema deste estágio é: se eu mantiver os espíritos felizes e o ninho da tribo aquecido e seguro, vai ficar tudo bem. Minha gente, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, porque nós todos, em alguma época da vida, já passamos por isso. E se não passamos, passaremos. Porque todas as etapas serão contempladas. Tem a etapa da sobrevivência, tem a etapa da magia. É ruim? Não. É bom? Não. Só mas precisa ser considerado. Vamos lá. Seria bom a gente ir para a próxima. E a próxima é deuses de poder, cuja cor é representada pelo vermelho. E aqui voltamos para o eu. Então, na primeira era eu, depois na segunda era nós, e aqui voltou para o eu. Deuses do poder. O que significa os deuses do poder? Bom, os deuses do poder é a saída ou é a distinção da sua pessoa em relação à tribo. E aí, os seres se tornam poderosos, impulsivos, egocêntricos, heróicos. Aqui são seres que querem determinar a sua própria existência e que tem aqui um esquema de proteção com o seu grupo. Então, os mais fortes acabam protegendo o seu grupo. Onde é encontrado? É encontrado tanto na fase de 2 anos de toda criança, onde ela se separa psicologicamente de pai e mãe e começa a saber que ela é um ser completamente separado. Mas também é encontrado volta na adolescência, na juventude rebelde, nas mentalidades limítrofes, nos cultos a heróis, nos cultos de fãs, de ídolos. Volta também dos grupos que idolatram alguma coisa, seja xadrez, seja heavy metal, seja golfe, seja qualquer coisa, mas são grupos que não passam sem aquilo. Que mais aqui? E tem tudo isso, as pessoas que pertencem a este grupo no mundo representam mais ou menos 20%. 20% das pessoas estão nessa etapa agora. E essas pessoas têm 5% de poder.
tá? Qual que é o tema básico deste eu impulsivo? Seja o que você é e faça o que você quiser, independentemente. É o faça o que tu queres, pois é tudo da lei. É aqui. É aqui, tá? Busca de poder, busca de glória, raiva, vingança, egocentrismo, exploração, impulsividade, rebeldia. E eu posso fazer o que eu quiser, tá? Todo mundo passa por isso, todo mundo já passou por isso. Você também. Você pode não se lembrar, mas você já passou por isso. Pelo menos uma vez quando você tinha 2 anos. E depois, como foi isso? E será que você não voltou para essa fase? E será que você não está nessa fase agora? Olha quanta força tem essa fase. A gente já falou, inclusive, disso numa live, né? Quando a gente estava falando de idades e etapas e fases, também muito parecido aqui com isso, delimitando algumas etapas, mas é uma época de muito poder, não é um tempo ruim, não. É um tempo onde a gente se sente forte o suficiente para agir e fazer qualquer coisa, individualmente, tá? Então, nada aqui é bom ou ruim, simplesmente é. Isso que é importante lembrar. O próximo aqui é a força da verdade. E na força da verdade, já voltamos para o nós. Aqui, o que está acontecendo nessa fase? A vida tem significado, direção e propósito, com eventos determinados por um outro, ou por uma ordem, ou por um poder. Pode ser o destino, pode ser Deus, pode ser meu país me supre, as leis, eu acredito na ética, eu acredito na ciência. Tem uma ordem aqui. E essa ordem ela é mítica, porque de uma certa forma não dá para falar não para esta ordem, né? A gente simplesmente vive dentro da regra e está buscando paz. Essa ordem, ela tem um código de conduta baseado em princípios absolutos e invariáveis de certo ou errado. Ah, mas a ciência não. A ciência sim. Ah, mas a religião não. A religião muito. Ah, mas o país não. Claro que sim. Temos leis, temos ordem, temos coisas o que é certo, o que é errado. Isso é absoluto. Não dá para discutir se. Não dá para interpretar Bíblia, não. Bíblia tem que ler e seguir. Não dá para interpretar teorema. Tem que fazer acontecer um negócio ali. Você pode tentar fazer outro, mas aquele ali está certo e tem sua verdade absoluta dentro dele. E quando acontece uma violação do código de regras, tem consequências severas e repercussões permanentes. E, ao contrário, quando você segue as regras, você tem recompensas. Isso aqui é a base das nações antigas. Então, tanto de hierarquias sociais rígidas, quanto de hierarquias paternalistas, essa é a base. A lei e a ordem. Controlar a impulsividade através da culpa. Através da culpa. Se você jogar o lixo, se você jogar a sua garrafinha de plástico no mar, você não está só se prejudicando, você está matando todos os bichinhos que moram no mar. Você tem que se sentir culpado por isso. Então tem uma regra que ultrapassa a sua vontade, porque ela lesa o todo, tá? Frequentemente religioso no sentido mítico fundamentalista. E tanto Graves quanto Beck se referem a ele a esse nível como um nível religioso absolutista, mas pode também ser uma ordem, pode ser uma missão, pode ser também as comunidades, como eu disse, científicas, as comunidades políticas. Onde é encontrado isto na população? Na América, no início da América, era encontrado. Na China, de Confúcio. Na disciplina de Singapura. Em todos os regimes totalitários. Nos códigos militares, nos códigos de honra. Em obras de caridade. No fundamentalismo religioso, seja ele cristão, seja ele islâmico, qualquer fundamentalismo. Escoteiros se valem disso. Todos os moralistas se valem disso. Os patriotas se valem disso.
Quanto representa isto no mundo? 40% da população se encontra definitivamente plasmada esta etapa. 40% da população. E isso representa 30% do poder. Quando eu falo que X da população está aqui, e isso representa tanto de poder, é o poder que esse grupo exerce sobre os outros momentaneamente. Então, pessoas que entram para esse grupo têm muito mais poder do que pessoas que estão no grupo anterior, tá? Porque aqui tem mais gente, 40% da população, então elas exercem 30% de poder sobre os outros grupos. Nenhum deles falou, deixa eu até colocar minha carinha aqui, nenhum deles falou isso da boca para fora. Como eu disse para vocês, foram milhares de pesquisados durante décadas. Estudo entre 70, 80 e depois as pesquisas continuaram. Então, isto ainda hoje é acompanhado, tá? Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então, não tem achismo aqui, a gente está falando de dados, tá? Ai, que estamos chegando aqui no próximo grupo. Bah, qual que é o lema aqui, ou o tema? A vida tem significado, direção e propósito com resultados pré-determinados. Causa e consequência. Esses resultados pré-determinados aqui é causa e consequência. Se eu fizer A, vai acontecer B. Se eu fizer B, vai acontecer C. Enfim, causa e consequência. Resultados pré-determinados. Se eu me dedicar, eu vou passar no concurso. Se eu trabalhar 12 horas por dia, talvez eu seja promovido. Eu serei promovido. Em algum momento eu serei promovido. Eu serei considerado um bom profissional. Se eu tirar alguma coisa de alguém, à força ou nem à força, eu vou ser punido. Tem uma consequência, tá? É, causa e consequência. E aí, esses sujeitos deste grupo, nós pertencemos a este grupo, ou agora, ou já pertencemos, ou pertenceremos em algum momento. Tudo que se quer é tranquilidade e se manter ali, tá? Paz. Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Ah, não é aqui, é aqui. Muito bem. E agora o laranja, hein? Voltamos para o eu. Conquista científica multiplista. Então, o que seria isso? O eu empreendedor que deseja autonomia, que deseja realização. É a parte da conquista. Nesta etapa, o indivíduo escapa da mentalidade de rebanho, que é a mentalidade anterior, do nível azul, e procura a verdade e o significado em termos individuais e científicos. O mundo é uma máquina racional, bem lubrificada, com leis naturais que podem ser aprendidas, controladas e manipuladas visando interesses próprios. Então eu vou fazer coaching, então eu vou estudar mente, então eu vou fazer isto, então eu vou fazer aquilo, eu vou dominar o meu entorno. Mas eu estou preocupado comigo, eu vou dominar o entorno, é conquista, tá? Altamente orientado para a conquista de objetivos, especialmente, falando em mundo, na América. E objetivos materiais. As leis da ciência regulam a política, a economia e os acontecimentos humanos. O mundo é um tabuleiro de xadrez, onde partidas são jogadas e os vencedores conquistam superioridade e privilégios. E tem vencedor e tem perdedor. Aqui é uma fase de luta, de batalha, onde você tem uma crença na ciência, na técnica, nas coisas objetivas, e você está preocupado com conquista, você está focado na vitória, tá? Onde é encontrado isso? De onde surgiu isso, né? Mais recentemente, o iluminismo inteiro foi isso. Que mais aqui? A classe média emergente no mundo é isso, é o retrato disso. A indústria de cosmético, a indústria de beleza, a indústria da moda, caça a troféus, colonialismo, conquistar um território, desbravar terras, montar cidades, chegar à Lua, chegar a Marte. Estamos chegando em Marte. A Guerra Fria é isso.
o materialismo, o capitalismo de mercado, o autointeresse liberal, especulação de bolsa, bolsa de valores. Não, tem a fase da bolsa de valores, lá a segunda fase, que é aquela da bolha, mas tem também a outra fase, que é a fase onde cada especulador, ou cada operador, ou cada investidor, ele quer ter o seu lucro e ele quer dominar a técnica. 30% da população se encontra aqui. E esta população detém 50% do poder. 30% da população se encontra aqui e detém 50% do poder. Na anterior, só em termos de comparação, nós tínhamos, deixa eu voltar aqui, 40% da população detendo 30% de poder. É mais gente com menos poder. O rebanho é maior, porém ele tem menos poder. Quem tem mais poder? Quem está empreendendo, quem está nesta fase aqui, que não está junto, estão isolados, mas representam 30% da população, normalmente, tá? Você já descobriu em que fase você está? Você está na fase bege? Você está na fase laranja? Você está na fase azul? Em que fase você está? Mas tem mais uma aqui. A fase verde do vínculo humano, o eu sensível e relativista, que está focado no nós. Ah, deixa eu voltar aqui. Qual que é o tema principal da fase laranja? Agir em seu próprio interesse, jogando o jogo para vencer. Esse é o tema. É o tema da fase de vida, agir em interesse próprio, jogando o jogo para vencer. Tinha um outro lá que era eu, a fase dos 2 anos e da adolescência, só que era para se destacar, para ganhar poder. Aqui é para vencer. Ele já entende, as pessoas que estão, quando estão nessa fase, elas entendem que tem um eu, que tem poder, mas tem um outro que tem poder. Então agora não é que eu quero saber se eu tenho poder ou não, e aí eu vou ter atitudes rebeldes. Eu já sei que eu tenho poder, mas eu sei também que tem outras pessoas que têm. Então eu vou batalhar com elas para ter mais poder do que elas, para vencê-las. Essa é a diferença das fases, tá? Muito bem. Aqui, vamos para o verde. Será que vocês estão no verde? Quem que é o verde? O verde é o vínculo humano. E aí ficamos no nós de novo. Comunitário, sensível, ecológico, opera em rede. O espírito humano, segundo estes valores, deve se livrar da ganância, dos dogmas, das divergências. Sentimentos e cuidados substituem a fria racionalidade. E aí acalenta-se a terra, Gaia, a vida. As pessoas que se encontram na fase do vínculo humano, elas são contra hierarquias. Elas estabelecem vínculos e ligações laterais, não de cima para baixo ou de baixo para cima, lateral, com seus iguais. É um eu permeável, é um eu relacional, ele se interrelaciona com grupos, tem ênfase aqui no diálogo e nos relacionamentos. Esta aqui é a base das comunidades coletivas, das afiliações, das pessoas que se juntam com sentimentos comuns e escolhem isto livremente. Diferente da fase onde estão agrupadas em torno de uma lei e de uma regra. Aqui elas escolhem estar. Muito bem. Decide através da reconciliação e do consenso. Tem um lado negativo aí, porque pode ficar decidindo a vida inteira. Tem uma incapacidade de chegar ao veredito, à decisão final, porque ela é muito conciliatória. É uma fase da vida onde a gente tem pouca maleabilidade, pouca velocidade para a escolha. Vira todo mundo libriano, todo mundo vira libriano aqui, tá? Renova a espiritualidade, cria harmonia, enriquece o potencial humano, fortemente igualitário, anti-hierárquico, valores pluralistas,
construção social da realidade, diversidade, multiculturalismo, sistemas de valores relativos, ou seja, nada é absoluto. Essa visão do mundo é frequentemente denominada de relativismo pluralista. É um pensamento subjetivo, ele não é linear assim, preto, branco, 50 tons de cinza aqui, tá? Demonstra um alto grau de calor humano, sensibilidade e cuidado pela terra e por todos os seus habitantes. Onde é encontrado? Onde estão essas pessoas? Elas estão dedicadas à ecologia, elas estão dedicadas, elas apareceram e surgiram no pós-modernismo, também no idealismo holandês, também oriundos das várias correntes de terapia e correntes de pensamento, a psicologia humanista, a teologia da libertação, todos os sistemas de cooperativismo, Greenpeace, direitos dos animais, ecofeminismo, pós-colonialismo, os movimentos e os estudos e as tendências baseadas em Foucault, o politicamente correto, os movimentos de diversidade e o tema de direitos humanos. 10% da população mundial está aqui. E eles têm, esse estágio detém no mundo 15% de poder. 10%, 15% de poder. Vocês estão me acompanhando? Eu sei que é muito material, mas eu tenho certeza que vocês estão me acompanhando. Eu vou dar uma corrida agora, porque agora vem a cereja do bolo. Nós falamos aqui de 6 etapas, cada uma com sua cor. No movimento em espiral, todos nós já passamos pelo menos uma vez por cada etapa, talvez não por todas as etapas, mas as primeiras com certeza absoluta. Pode ser que tenha gente que não tenha vivenciado ainda a última etapa. Isso depende do que a gente falou no começo, das condições sociais, psicológicas e biológicas. Então, pode ser que alguém não tenha vivido uma das etapas por alguma dessas questões. Não são etapas de certo e errado, são simplesmente fases. Essas fases determinam os valores que nós temos. Em algum momento, nós podemos ficar na armadilha de achar que aquele círculo da espiral é o jogo todo. Não é o jogo todo, não é a mola, é apenas um círculo da mola. É uma mola, um pedaço da espiral. Vocês entenderam? A gente pode tomar a parte pelo todo. A gente pode achar que isso é tudo. A gente pode achar que isso é tudo, mas não é. E aí a nossa tendência como pessoas em processo de evolução, desenvolvimento pessoal com vistas ao coletivo, é achar que nós estamos aqui no verde, né? Eu acho que eu conheço muita gente no verde. Sinceramente falando, eu acho que eu conheço muita gente no verde. Momentaneamente. Ou, há muitos anos, estão trilhando e buscando se fixar no verde. O tema subjacente do eu sensível é buscar a paz dentro do eu interior e explorar as dimensões de cuidado da comunidade. Olha que incrível! Desenvolvimento pessoal com vistas ao coletivo, não é? Até o tema subjacente é muito do que a gente quer e pensa. Só que eu, de propósito, queria encaminhar você para se achar numa dessas fases aqui. Porque, amiguinhos e amiguinhas e irmãos cósmicos, o verde não é o fim. E o verde acaba sendo muito ruim. O quê? O quê? Eu vou explicar para você isso. Eu vou explicar para você isso. E aqui vem a minha falta de ar. Porque eu quero muito que você entenda isso do jeito certo. E eu quero muito que você ouça isso
com o seu coração, com a sua essência. Abre os ouvidos do coração para entender que ficar aqui no verde fez parte de uma etapa, mas não é a meta. Quando as pessoas fazem do seu centro de gravidade, ou seja, elas se fixam em uma das etapas e se identificam com o conjunto de crenças e valores dominantes em cada um desses estágios da primeira camada, do nível bege até o nível verde, elas acreditam firmemente que os seus valores são os únicos, verdadeiros e corretos e que todos os outros estão errados. Quando a gente se fixa em alguma fase, coloca o nosso centro de gravidade em algum desses pedaços e não sai deles, a gente não consegue mais entender como é que as pessoas não chegaram onde nós estamos. Porque normalmente também descobriu-se em toda esta pesquisa que, apesar disto ser uma espiral e apesar de circunstâncias acontecerem na vida que às vezes nos fazem ir para baixo e para cima, quando a gente acha um caminho, fica mais ou menos como o ratinho saindo da gaiola, indo buscar a comida. A gente não quer mais sair daquela fase, a gente fica andando ali. Só que isto é muitíssimo perigoso, porque nenhuma dessas fases aqui promove paz, nem pessoal e nem coletiva. Nem o verde. Muito menos o verde. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entender isso e vamos avançar. Quando as pessoas acham que elas estão certas numa determinada fase, não, tem que empreender mesmo e dane-se o outro. Não, tem que olhar para a comunidade mesmo e dane-se o outro. Elas reagem negativamente quando desafiadas e elas agridem usando armas psicológicas e energéticas quando elas se sentem ameaçadas. Ken Wilber foi um filósofo que avançou no estudo da espiral. E o trabalho do Ken Wilber é sensacional. Tá no link da descrição, com todos os links do trabalho dele, também dos outros trabalhos. Que essa live tem muito material para leitura, se vocês quiserem. E Ken Wilber diz o seguinte: de maneira bem objetiva, qualquer nível de primeira camada contribuirá para impedir a paz mundial. Qualquer nível de primeira camada contribuirá para impedir a paz mundial. Pode trazer sim uma paz pessoal, mas ela se esfumaça, ela vira pó quando a gente percebe que a paz individual não se sustenta sem a felicidade ou o bem-estar coletivo. Eu sou a única pessoa feliz no mundo. Eu sou a única pessoa que não tenho piolho na sala e ai, que felicidade. Bom, ok, daí depois que passa a minha felicidade, eu descubro que eu gostaria que as outras pessoas estivessem comigo na mesma condição de saúde, e elas não podem porque elas não param de se coçar, então eu começo a me voltar para resolver o problema delas, então isso não me traz paz. Nem a minha paz, dissociada da paz coletiva, traz paz. Por isso que a gente fala de desenvolvimento pessoal com vistas ao coletivo. Porque numa hora, você pode ficar focado em você. Numa hora, você vai descobrir que você tem que focar para fora também. Mas só isso não adianta. Por isso que este modelo de espiral, ele não tem uma camada só. Ele tem duas. E eu pus uma só porque, sei lá, 90%, 80% das pessoas, 90% das pessoas ficam a vida inteira ali mesmo, só nesse pedacinho. E não avançam. E a gente tem que tratar de avançar. Trabalhando a nossa evolução espiritual. É o tema desta live. Trabalhando a nossa evolução espiritual. A espiral inteira, ela tem uma segunda e necessária camada, que contempla as cores amarela e verde. Desculpem. Amarelo e turquesa. Olha aqui, esse texto eu vou precisar ler, inclusive porque eu não sei se vocês estão vendo isso no celular, onde é que vocês estão vendo, e é muito pequenininho, né?
O Ken Wilber diz o seguinte, para as pessoas que perguntam assim, por que a fase verde é ruim? A fase verde não é o bem coletivo? A fase verde não é sensacional? Inclusive porque eu estou nela? Eu me importo com gênero, eu me importo com ecologia, eu me importo com direitos humanos, eu me importo com preconceito, eu me importo em não ter fundamentalismo, eu quero um mundo sem fronteiras, eu quero uma vida sem muros para todos e não só para mim, eu não estou vendo isso de forma egoísta. O que está acontecendo? Por que isso não é bom? E aí o Ken Wilber fala, pluralismo, igualitarismo, multiculturalismo, no que tem de melhor, provém de uma postura desenvolvimentista muito elevada, que é o nível verde. E desta posição de integridade e preocupação, o nível verde tenta tratar todos os níveis anteriores com igual atenção e compaixão, beleza? Que é alguma coisa muito nobre. Mas justamente porque ele abraça um intenso igualitarismo, ele falha em ver a sua própria postura, que é a primeira capaz de igualitarismo e é muito elitista. A postura das pessoas que estão no nível verde em relação às crenças que defendem é muito elitista. Elas querem para os outros aquilo que elas conquistaram. E todos nós já passamos por isto. Não adianta negar. Você precisa se observar. Pior do que isso, diz o Ken Wilber. O nível verde nega ativamente os estágios que o produziram. Em primeiro lugar, o próprio nível verde, porque deseja visualizar todos os níveis de forma igual. Não são todos iguais, gente. O igualitarismo verde é produto, como já vimos, de pelo menos 6 principais estágios de desenvolvimento, incluindo ele, um desenvolvimento contra o qual as pessoas desse nível se voltam e negam em nome de serem todos iguais. Então, entender. Por que eu acho que tem que todo mundo ser igual? Por que eu acho que todo mundo tem que cuidar do planeta? Eu acabo me revoltando e lutando e travando batalhas contra aqueles que ainda estão em níveis... Ainda não. Com aqueles que estão em níveis, porque não é ainda tipo, então o ideal é chegar no verde. O ideal é estar. Eu acabo travando batalhas com essas pessoas e tomando à força uma pessoa dali para que fique igual a mim. Olha que coisa. O nível maior e mais perverso do verde, quer dizer, o estágio, o status mais perverso do verde é um narcisismo desmedido. É uma coisa do eu cheguei. Eu sou iluminado. Eu sou santo. E aí eu tô falando da parte espiritual. Eu ascendi. Eu falo com espíritos. Eu falo com energias. Eu. E todo mundo tem que fazer isso. Eu não me contento. Todo mundo tem que fazer isso. Sob a nobre aparência do pluralismo, todas as ondas prévias de existência, não importa se elas forem superficiais ou não, egocêntricas ou narcisistas, são encorajadas a serem elas mesmas. Já que nenhuma delas é considerada, sozinha, melhor do que as outras. Mas, se o pluralismo for realmente verdadeiro... Isso é muito forte. Isso é muito forte o que vai ser dito agora. E não fui eu que disse. Ken Wilber. Se o pluralismo fosse realmente verdadeiro, então os pluralistas teriam que convidar nazistas, Ku Klux Klan, para o banquete multicultural. Porque se supõe que nenhuma postura seja melhor ou pior do que as outras. E, portanto, todas devem ser tratadas de maneira igual. Neste ponto, a autocontradição do pluralismo vem à tona e faz com que desmorone esse estágio.
Esse estágio desmorona por um simples motivo. Respeitemos o politicamente correto. Então vamos todos trabalhar no politicamente correto. Ok. Então, politicamente correto é não ter preconceito, por exemplo. Mas há um preconceito do estágio verde com quem não consegue ser politicamente correto, sem o entendimento de que ele só está naquele estágio porque ele passou por todos os outros. O começo dessa conversa é: ninguém nasceu completo, é um esquema emergente de experiências. Às vezes nós estamos numa etapa, às vezes nós estamos na outra. Uma etapa é diferente da outra, não é melhor e nem pior. Então, o que a gente pensa como civilização que seja o topo da pirâmide, em termos de evolução espiritual, coletiva, social, multiplural, cultural, é alguma coisa extremamente narcisista, tão terrível quanto a violência apenas do estágio de sobrevivência, onde eu faço tudo para me manter vivo. O último estágio é onde eu faço tudo para que todos sejam iguais. E não somos iguais. Nós estamos em momentos diferentes, com condições diferentes. Nós estamos no mesmo mar, em embarcações diferentes. Nós estamos no mesmo rio, em barquinhos diferentes. Às vezes em boias, às vezes em canoas, às vezes em transatlânticos. Sozinhos, cada um no seu, no mesmo mar. É isso? É muito difícil de engolir isso, mas tem uma solução. E a gente vai se encontrar. Agora sim, não pense que seu mundo caiu, porque ele não caiu. Tem aqui uma janela da segunda etapa, que é a janela que vale a pena. E eu vou falar dela para você agora. Nós temos mais duas etapas aqui. Nós temos a flexibilidade e a fluidez, que é o estágio amarelo da segunda camada. A segunda camada é um eu sistêmico. Eu sistêmico. A vida é um caleidoscópio de sistemas fluentes, interrelacionados. Aqui nós temos comportamentos de flexibilidade, espontaneidade, funcionalidade, tem máxima importância, o que é útil. Diferenças e pluralismos podem ser integrados em fluxos naturais interdependentes. Igualitarismo é complementado por graus naturais de excelência. Então, temos todos os mesmos direitos, mas nós temos potenciais diferentes. Eu não sou uma bailarina, ela é. Ele é um pintor, eu sou uma escritora. Nós temos potenciais diferentes. Conhecimento e competência devem substituir posições de poder, status e grupo. A ordem mundial prevalecente é o resultado da existência de diferentes níveis de realidade e dos inevitáveis padrões de movimento para cima e para baixo na dinâmica da espiral. Aqui é onde um bom governo facilita a emergência ou o aparecimento de entidades por meio de níveis de complexidade. Então, a estrutura provê maneiras de reconhecer a competência, sem separar hierarquicamente. 1% da população está nesse estágio. Desta civilização aqui, estamos falando de 2020. E esse 1% que está nesse estágio tem 5% de poder. O tema do self integral é viver plena e responsavelmente como o que você é e está aprendendo a se tornar. Eu tenho uma vida focada naquilo que eu sou agora e no que eu pretendo me tornar. E esta vida é responsável, porque ela não impede a vida de nenhum outro. Ela não compete.
Há umas lives para trás, eu falei para vocês, não chegamos ao fim, tá? Mas há umas lives para trás eu falei para vocês que era só pra gente olhar, né? Que não era pra gente escolher um lado. Que toda luta era uma luta. E aí surgiu pergunta no próprio chat a respeito dos movimentos. Ah, então, mas eu não tenho que colaborar, mas eu não tenho que ser ecologista, mas eu não tenho que ser não sei o quê, mas eu não tenho que ser não sei o que lá. E, assim, essa posição, naquele momento, não foi completamente explicada. Mas esta live é para isso. É pra gente conseguir abrir a tampa da cabeça e entrar mais conteúdo. O nível verde é sensacional para o que temos agora, mas tem mais possibilidade do que isso e, além de tudo, já tem gente vivendo essas possibilidades em tempo integral. E tem o nível turquesa, que é o último nível, onde nós temos uma visão global. A visão global é um sistema holístico universal. Ondas de energia integrativas, sentimento e conhecimento, múltiplos níveis interconectados num sistema consciente. A base da totalidade, ordem universal, mas de modo vivo e consciente, não baseado em regras externas ou vínculos de grupo. Não é baseado nas regras do grupo azul ou nos vínculos do grupo verde. É possível uma grande unificação ou uma grande imagem em teoria e prática. Algumas vezes esse nível envolve a emergência de uma nova espiritualidade como teia de toda a existência. Pensamento turquesa é totalmente integral e usa a espiral completa. E ele vê múltiplos níveis de interação, ele detecta os harmônicos, as forças místicas e os estados de fluxo que permeiam todas as organizações e os organismos. O eu e o nós, o isto e o aquilo. 0,1% da população está aqui. E, neste momento, a civilização usufrui de 1% do poder do grupo turquesa. O principal tema deste self, deste eu, é experimentar a totalidade da existência por meio da mente e do espírito. Nós temos 2 níveis para trabalhar. Nós temos que sair do nível verde. Conseguiram entender que nós temos que sair do nível verde? Que tudo isso é muito bonito, mas que não traz a paz que a gente quer e que o mundo precisa, que esta realidade precisa. Nós precisamos começar a galgar o nível integral e depois o holístico. Nós precisamos ir para o amarelo e para o azul, para o turquesa. Isso tem que ser meta. E olha só o que eu achei para complementar, e agora sim falamos da cereja do bolo. Aqui o Wilber fala o seguinte: operando-se com a consciência de segunda camada, abre-se convidativa no horizonte a possibilidade de paz genuína. O pensamento de segunda camada, agora vejam a espiral toda aqui. O pensamento de primeira camada, nenhum nível valoriza a existência dos outros, acham que a sua visão de mundo é a perspectiva correta ou a melhor e reagem negativamente quando contestados. Ou não? Sim. O pensamento de segunda ordem valorizam cada um dos níveis anteriores e pensam em função de toda a espiral. Toda a espiral. E aí eu fiquei pensando assim: nossa, que coisa mais interessante, nossa, que coisa mais bonita, nossa, que coisa mais incrível. O Wilber não é um sujeito novo para mim, tenho vários livros dele, já li muita coisa dele, é um filósofo que eu amo porque é contemporâneo. Só que eu fiquei pensando assim, puxa, temos que falar de evolução, eu quero falar do Códex, como é que eu vou fazer isso? O Ken Wilber diz o seguinte: tem um T a mais aqui no final, está errado. Quando intuímos o espírito, nós o estamos intuindo como aparece nos 4 quadrantes, porque o espírito se manifesta nos 4 quadrantes. Ou, de maneira simplificada, os 4 quadrantes são eu, nós, isto, istos, ou isto e aquilo.
Portanto, quando estou intuindo claramente o espírito, eu intuo sua preciosidade não apenas em mim mesmo, na minha própria profundidade, no meu domínio do eu, mas igualmente no domínio de todos os outros seres que compartilham comigo o mesmo espírito na sua própria profundidade. E, portanto, quando eu faço isso, quando eu intuo o espírito, eu desejo proteger e promover esse espírito, não somente em mim mesmo, mas em todos os seres, possuindo esse espírito, e sou movido e intuo claramente esse espírito no sentido de implementar o desdobramento espiritual em tantos seres quanto seja possível. Mas aqui eu não estou doutrinando, eu não estou evangelizando, eu não estou fazendo mágica, eu quero que isso aconteça, eu ponho ações práticas para fazer isso. Eu intuo o espírito não somente como eu e não somente como nós, mas também como um impulso para implementar esta realização como fatos objetivos, os istos e aquilos no mundo. Onde nós já vimos isso? Onde nós já vimos isso? Onde nós já vimos isso desde 2012? Onde nós já vimos isso? Quer dizer, desde 2013, né? Onde nós já vimos isso? Sendo que tudo parte da mesma fonte, tudo é um, não há contra o que se lutar. Qualquer tipo de luta é sempre contra si mesmo, em qualquer nível e qualquer dimensão. Códex. Lei da coletividade. O que é bom para todos é bom na medida de suas necessidades, ou seja, do estágio em que a pessoa está, e de sua participação individual, se ela está focada no eu ou se ela está focada no nós. Essa lei se contrapõe ao conceito de que coletivo é igual para todo mundo, o nível verde, e privado é bom apenas para alguns indivíduos, o nível azul. A lei da essência. A existência de tudo que é essencial é o que é maior e melhor, inclusivo e abrangente, adequado e útil em relação às opções. A lei da expansão. Tudo é mais do que era em outro nível. Quando a gente chega lá no nível turquesa, quando a gente chegar no nível turquesa, a gente vai ver que é mais. Qualquer aspecto, ideia, ação ou sentimento em outro nível é mais algum aspecto em relação ao nível anterior e o inclui, eu completaria, e o inclui. Lei do livre-arbítrio. Cada ser, cada forma de individualidade tem a possibilidade de dirigir a sua existência, desde que não viole o mesmo direito de ação que outro ser está exercendo naquele momento. O livre-arbítrio está relacionado a cada pequena ação e não a todas. Por isso que não pode ser tudo igual. De jeito nenhum. A lei da liberdade. Liberdade, o que é? Criar espaços de expansão para si e para os outros. A lei da apolaridade. Reconciliar todo e qualquer aspecto dual, bom e ruim, certo e errado. Isso compreende, dentre outros conceitos, sim e não, certo e errado, luz e sombra, bem e mal. A polaridade nunca saiu da fonte. A polaridade é da realidade. E por fim, toda essa teoria, toda essa espiral, cabe, ou seja, esta lei do Códex é maior do que esta teoria. A lei da reconciliação substitui a lei do karma, ou seja, não preciso aceitar camadas, né? Quando eu entendo que todas as individualizações em suas vastas formas de existência, independente do nível em que ela está, devem unificar suas semelhanças e diminuir suas diferenças entre si. O que eu notei aqui é que o decreto da reconciliação que está no Códex não fala de acabar com diferenças. Unificar suas semelhanças e diminuir suas diferenças. Não está pedindo para todo mundo ser igual, não está pedindo um mundo engessado. Nós temos que estudar muito a nós mesmos primeiro. Primeiro a gente precisa definir em que estágio a gente está, tentar sair dele, porque qualquer um da primeira camada não é o ideal.
Nós podemos estar na primeira camada por inúmeras situações. E tudo bem, não é ruim, mas tem uma meta e tem um objetivo, e isso tem ligação com o seu desenvolvimento nesta dimensão e em todas as outras. Nós temos um caminho para estudar. Eu quero que vocês vejam essa live de novo e eu quero que vocês pensem. Em silêncio, pensar é mais fácil. Falem pouco, estudemos, falemos pouco e estudemos muito. Falemos pouco e nos observemos muito. Tá na hora de mexer este corpo. Tá na hora de se mexer, tá na hora de sair do lugar. E primeiro a gente sai do lugar aqui dentro. É aqui dentro. Tudo bem? Eu desejo para você uma semana de muitos pensamentos. E claro que ela vai ser sensacional. E enquanto você estiver pensando, você vai, se você não tem com você, baixar o Codex, está aqui na descrição. Você vai estudar, você vai olhar referências aqui desta live, que estão aqui na descrição. E você vai pensar, porque eu acho que a gente ainda tem que conversar sobre isso. Então, talvez a gente faça isso na próxima live, estendendo ou colocando um assunto paralelo. Essa live ficou gigantesca, totalmente gigantesca. Eu espero, sinceramente, que na segunda, terceira, quarta vez você consiga traduzir o que eu disse. E eu espero ter sido o mais clara possível. Me perdoem se eu não conseguir. Mas tem muito material para estudar. Estudem, procurem. Este material foi retirado de livros, fora a parte do Codex e fora os meus comentários a respeito. Comentários totalmente inúteis a respeito das coisas, mas assim, isso tudo existe, isso tudo está na internet, isso tudo está em livro, é só pesquisar, é só se importar com o seu conhecimento. É isso que a gente tem que fazer agora, tá bom? Vamos ver se a gente sai dessa primeira camada, porque, olha só, o mundo inteiro achando que a gente tem que chegar num lugar e esse lugar não é o correto. O Flautista de Hamelin. Leiam O Flautista de Hamelin. Um grande abraço para todos vocês. Quem é que tá tocando essa flauta, hein? Um grande abraço para todos vocês, uma boa semana. E me façam parar de falar. Me façam parar de falar, porque agora que as coisas se encaixaram um pouco mais e eu vi o Codex dentro disso, eu não consigo mais parar de falar. Então, me façam parar de falar, pelo menos nessa live, né? Na próxima a gente fala mais. Faça o que você faz de melhor, seja luz. Grandíssimo abraço. Tchau, tchau. Ah, essa semana tem ciclo de estudos. Da paz. Tchau, tchau. Obrigada. Curte, compartilha. Tchau.